Bom dia, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Como é que está sendo a semana de vocês? Está indo tudo tranquilo? Está indo tudo bem? Vamos então iniciar um novo tema de história. Vamos avançar na história. Vamos lá? Mas antes disso, antes de a gente entrar num novo assunto, vamos recapitular o que nós estudamos na semana passada. Lembram que nós vimos a formação de duas grandes nações, que foi Portugal e Espanha, né? Como é que elas se formaram, os obstáculos que elas tiveram que superar, né? E a união que tiveram que ter entre os povos envolvidos, entre as pessoas envolvidas, entre as classes envolvidas, e que levou a essas duas nações futuramente a dar um pontapé a um movimento que foi muito importante historicamente, mundialmente. Vimos que Portugal e Espanha começaram a sua formação como nação a partir do século VII, né? Por volta ali do ano 701, né? Começou a sua formação, a sua luta como nação. E essa luta durou séculos, 5, 6 séculos, contra quem? Contra diversos povos possíveis. Mas o principal que a gente viu foi contra os muçulmanos. Foi quando eles começaram a chamada Guerra da Reconquista. Por que seria Reconquista? Porque os muçulmanos estavam vindos da África e tomaram parte daquela região que ali chamamos de Península Ibérica, né? Então os muçulmanos tomaram boa parte daquele território e Espanha e Portugal, à medida que esses povos iam avançando, trazendo uma nova visão de mundo, uma nova religião, os habitantes que já estavam lá tiveram que ir fugindo cada vez mais das regiões. Então, em um determinado momento, a partir do século XI, por volta do ano 1101, por aí, começou a chamada Guerra da Reconquista de fato, né? Que foi quando as classes sociais envolvidas ali, formadas em Portugal e Espanha, e principalmente por serem cristãs, sociedades cristãs, começaram a luta de reconquista daqueles territórios dominados pelos muçulmanos. E isso veio conquistando depois de vários séculos de luta, quando por volta do século 13, 14, esses dois povos, essas duas futuras nações, Portugal e Espanha, finalmente conseguiram expulsar esses invasores, vamos botar assim invasores entre aspas, e a partir daí começaram a ter uma identidade própria. Então, qual é a principal característica disso, que a gente pode trazer de relevante? É que Portugal e Espanha já era uma nação fortalecida, já tinha o poder central do rei bem estabelecido, já tinha as classes dominantes, tanto a nobreza, né, quanto a burguesia presentes, já podiam ditar suas regras, enquanto que outras nações europeias ainda estavam lutando por isso. Então, quando Portugal e Espanha resolveram expandir o seu mercado, apoiado pela burguesia principalmente, as outras nações ainda estavam num conflito de formação, ainda estavam as opiniões, as vontades dessa burguesia em outras nações, como França, Inglaterra, a própria Itália, né? A Holanda, ainda estava em formação. Então, o principal motivo que levou Portugal e Espanha a ser as primeiras nações a expandir o seu comércio foi que seu poder já estava centralizado, a burguesia já estava muito presente na sua sociedade, e lembrando sempre, turma, burguesia é a classe social em que o dinheiro está com eles. Então, quem tem o dinheiro dita as regras. Isso é real até os dias de hoje, em pleno 2021. Então, isso é essa introdução que eu queria trazer para vocês. Por que Portugal e Espanha foram as responsáveis pelo que nós chamamos de grandes navegações? E é esse tema que vamos estudar a partir de hoje. Que é esse tema aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que está no nosso livro didático. Então, toda essa introdução foi feita para apresentar para vocês por que Portugal e Espanha foram as primeiras nações a se expandirem, a desafiarem, a explorar outras terras, né? A explorar um novo mundo. Foi exatamente essa expressão que eles à época usavam, um novo mundo, tá bom? Então, nosso tema de hoje é as grandes navegações. Estão preparados? Vamos para ela então? Então vamos a ela. O nosso tema hoje se inicia na página 117, tá? 117. E tem uma pequena introdução, né, que está mostrando como que é a realidade hoje em questão de tecnologia, de segurança, de viajar no mar,
comparando com as viagens lá do século XIV, XV e XVI, tá? Então, a introdução, vocês leiam, ele está citando aqui um velejador que é muito famoso, um velejador brasileiro, e mostra, faz um paralelo em questão da segurança de viajar no mar hoje em dia em relação ao passado. Na página seguinte tem o título Enfrentando Perigos e lista por que por muito tempo, além da falta de apoio político, os portugueses ou os europeus em geral demoraram tanto para explorar o grande mar, né? O Oceano Atlântico, como eles chamavam o grande mar. E além de toda a falta de tecnologia, né? Tinha muitas lendas, né? Tinha muitas lendas, eles acreditavam que encontrariam os grandes animais que engoliriam as suas embarcações, acreditavam que a terra era plana e que se atingisse a borda cairiam num grande abismo. Então tinha todas essas questões folclóricas e lendas que dificultou, que demorou para que os espanhóis, os portugueses, os europeus de uma forma geral dessem o primeiro passo para avançar o Oceano Atlântico. Além da falta de apoio político, que depois aí com Portugal e Espanha primeiramente, eles tinham que vencer essas questões folclóricas, tá? Logo no tópico abaixo, o título é O Comércio de Especiarias Orientais no século XIV. Vamos ler um trecho aqui. Quando os cruzados voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, etc. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Então, os cruzados, quem eram os cruzados? Eram aqueles combatentes que iam, em nome da fé, combater os muçulmanos na Terra Santa, patrocinado pela burguesia, porque tinha interesse econômico, e pela igreja, a igreja católica, que não queria perder o seu poderio e a sua influência. E também queria, segundo a própria igreja, levar a palavra da salvação, a verdadeira palavra do rei verdadeiro, do Senhor verdadeiro. Tá? Então aqui está explicando por que o comércio de especiarias, que a gente viu algumas aqui, se expandiu tanto na Europa, né? Cresceu tanto na Europa, por conta de que os cruzados traziam do Oriente para a Europa e se tornou uma coisa muito comum, corriqueira, porque conservava mais os alimentos, dava mais sabor a eles. Então ficou uma coisa muito cobiçada, né? Ficou um objeto, um alimento, uma produção muito cobiçada, né? Na página seguinte, na 119, tem o exemplo e as imagens de alguma dessas especiarias, tá? Então vocês dêem uma olhada, leiam as características de cada uma. Hoje, pra gente, é muito corriqueiro isso daqui, né? Porque até mesmo não precisamos mais importar, né? A gente acha em qualquer feira, a gente acha. Mas para os europeus naquela época era muito complicado conseguir isso, entendeu? Por isso que se tornou um produto muito cobiçado, muito consumido, tá? E não era para qualquer um não, tá? Por ser um produto importado, vinha de longe, era também um produto caro e nem toda a parcela da sociedade podia comprar. Ou seja, até assim, mesmo assim, além de ser um produto para poucos, era muito consumido e era muito cobiçado também e era caro, né? Certo. Na página 120, tá mostrando um mapa que mostra as chamadas rotas das especiarias. É o caminho que os europeus, né, percorriam para chegar até o Oriente, comprar essas especiarias e levar de volta para a Europa para revender. Então, na página 120 está mostrando um mapa, as principais rotas dela. Reparem no mapa aí embaixo que ele se concentra principalmente pelo mar Arábico, o mar Vermelho era uma rota importante, o Mediterrâneo, rota importantíssima para os italianos, principalmente, para as cidades italianas, principalmente. Vejam que se concentrava nessa região. Reparem bem, porque a gente vai avançar em outros mapas e a gente vai ver a diferença depois. Reparem bem onde se concentravam as viagens que os europeus e os italianos nessa época principalmente faziam para ir até o Oriente, comprar as especiarias e trazer de volta para a Europa. Reparem bem, observem aí o mapa.
Vamos ler aqui um parágrafo do enunciado. Como na época ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor agradável. Além de servir para temperar alimentos, eram usados no preparo de remédios e perfumes também. Olha só a diversidade, a importância que eram as especiarias para os europeus. Tem um parágrafo aqui que diz o seguinte, olha... No século XIV, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxos orientais era quase todo controlado pelos mercadores árabes e italianos. Valendo-se de sua larga experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do Oriente até cidades como Cairo e Alexandria, na África, próximo já da Europa, né? Observem onde ficam essas duas cidades aí no mapa. Cairo e Alexandria já está bem próximo da Europa, então já ficava mais fácil levar daqui desse país do Egito para a Europa. E Tiro, Antioquia e na Ásia Menor. Veja essas cidades no mapa, como está orientando aqui. Ali, os mercadores italianos, como eu falei para vocês anteriormente, compravam esses produtos das mãos dos árabes e os revendiam na Europa com grande lucro. Então vocês veem, né? Tinha um comércio interno dentro do Oriente, outros vendedores vendiam para essas cidades próximas ao mar Mediterrâneo. Os italianos que dominavam o mar Mediterrâneo compravam esses produtos desse pessoal ali no Egito, nas cidades de Alexandria e do Cairo, e levavam para a Europa. E lá eles revendiam. Tudo isso, gente, tudo isso tem custo, né? Buscar, trazer, que já vinha de outra região antiga, até chegar à Europa, esse produto já estava super inflacionado, ou seja, ele já estava muito caro. Mais uma vez, então, mostra que não era um produto barato, né? Vamos avançar, então. Agora vamos chegar ao ponto central da aula. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto? Faz a pergunta na página 120. No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais, esse comércio que a gente viu aqui na página seguinte. É que, ao distribuir essas especiarias pela Europa, os italianos, que dominavam o mar Mediterrâneo, fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como a cidade do Porto e Lisboa. Lá, eles vendiam essas especiarias para os portugueses, que, por sua vez, as revendiam para as cidades em Londres, na Inglaterra e no norte da Europa. Então, veja que o comércio ia avançando, né? Passava da mão dos árabes para os italianos passavam para os portugueses e os portugueses vendiam para os ingleses e assim para o restante da Europa. Então isso, por que levou Portugal então a buscar navegar? Porque no final das contas ficava muito caro, até eles pegarem todo esse produto da mão dos italianos e revender, eles tinham um custo muito alto, né? Então eles tinham que buscar uma alternativa para que isso barateasse, esse produto ficasse mais barato para eles e eles tivessem um maior lucro. Então é isso que a gente vai ver agora, na página seguinte. Portugal, o primeiro nas grandes navegações. Como eu já tinha explicado politicamente, Portugal já estava fortalecido, né? Já tinha o poder do rei totalmente nas mãos, o rei já dominava muito bem o reino, a burguesia mandava e desmandava, então não teve grandes dificuldades, né? Só voltando aqui à página anterior, vou ler só o parágrafo aqui para vocês entenderem. Além da motivação econômica, houve também a religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater os que eles chamavam de infiéis. Infiéis era qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Por motivos religiosos e comerciais, o rei português organizou em 1415 uma grande expedição que tomou os muçulmanos da cidade de Ceuta. Aí começou o avanço de Portugal para além da Europa. A cidade de Ceuta, que fica no norte da África. Esse fato, né, a tomada da cidade de Ceuta na África, é tido como o marco inicial da expansão marítima portuguesa, tá? Então foi a partir de 1415 que os historiadores consideram que foi o ano em que Portugal começou a sua expansão marítima, né? Saiu da Europa e avançou além mar. Vamos continuar então. Portugal, isso já estamos na página 122, tá?
Portugal foi o pioneiro, ou seja, foi o primeiro nas grandes navegações por motivos diversos, né? A gente lista aqui a centralização do poder, a revolução de Avis, que a gente estudou na aula passada, a experiência na navegação em mar aberto, o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários para a navegação. Portugal tinha uma boa escola em que os objetos, os instrumentos que eram utilizados para navegar, Portugal já tinha uma boa escola de experientes pessoas que fabricavam isso, então já estava pronto, era só dar o pontapé inicial. Então na página 102 está listando, tá? Alguns motivos, leia com calma, que a gente vai depois explorar cada um deles. E vamos agora para a página 123, navegando com os portugueses. Essa página aqui, ela está dando uma espécie de histórico de como que os anos de avanço de cada ano que Portugal avançou na sua expansão marítima. Olha o parágrafo, como que ele explica. Com uma monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e construtores de navios, os portugueses iniciaram o périplo africano. O que seria o périplo africano? Seria a jornada, seria o início de uma viagem que ia te levar a um lugar, que ia te levar a outro, que ia te levar a outro, entendeu? Uma espécie de viagem. E périplo africano é por dentro de toda a costa africana, a viagem por toda a costa africana, exploração da costa africana. Aí aqui ele dá uma cronologia que vai do ano de 1419 até 1498, que é toda a costa africana, como é que os portugueses chegaram, como é que dominaram cada uma desses territórios, tudo pela África, tá? Costa africana. Por isso que o termo é périplo africano, tá bom? No parágrafo final da página 123 diz o seguinte: com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, os portugueses realizavam seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário, entendeu? Então o grande objetivo foi conquistado. Buscar uma outra rota que chegasse ao Oriente, né, sem depender dos mercadores italianos e que comprasse esses produtos no Oriente, trouxessem para a Europa e vendessem para que tivesse mais lucros. Então o objetivo dos portugueses foi alcançado, entendeu? Embora a viagem fosse mais longa, mais demorada, mas eles conseguiram porque saiu mais em conta, porque eles não precisaram pagar impostos, mais impostos para poder comprar aquele produto e por tabela que sairia mais caro, né? Então o grande objetivo da burguesia foi alcançado. Vamos encerrar a aula de hoje na página 124. Tem um parágrafo aqui e tem uma figura que mostra o mercador português é recebido por anfitriões indianos, né? Uma arte que retrata mais ou menos como seria essa apresentação. E o parágrafo fala o seguinte: aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. O que seriam feitorias? Feitorias é tipo entrepostos, né? À medida que eles foram avançando, descobrindo novas terras, eles construíram ali fortes, e esses fortes recebiam as embarcações portuguesas. Então a gente pode chamar também de feitorias. Então feitorias são uma espécie de fortes, de postos, em que guardavam as mercadorias, depois pegavam de volta e levavam para a Europa. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral na região mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram também no litoral leste da América do Sul essas feitorias, né? Assim, apoiados em suas feitorias e impostos comerciais, feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Portugal tornou-se então a cabeça de um imenso império, o chamado Império Ultramarino Português. E o mapa abaixo desse texto, turma, está mostrando aonde chegou o domínio português. Vejam que na América do Norte, na América do Sul,
ele se expandiu e a partir daí construiu uma outra história, construiu uma nova história para o mundo, que é isso que a gente está estudando agora. Na aula de amanhã, encerramos a aula por aqui, tá? Encerramos nossa aula por aqui sobre o início da navegação pelos portugueses, nas grandes navegações pelos portugueses. Vou passar a atividade agora para vocês, vão responder baseado no conteúdo do livro didático. Tem alunos que estão respondendo, pegando respostas da internet, não é isso que eu quero baseado no que foi dado no livro didático, tá? Quando for pesquisar em outras fontes, eu aviso e peço para vocês fazerem isso, tá bom? Encerramos então nossa aula de hoje, que vai da página 117, até a página 124. Vou passar a atividade agora para vocês e vai ser aquele esquema de sempre, determinar um horário para vocês me entregarem o exercício, tá bom, turma? Bom exercício para vocês e até amanhã, hein? Um abraço.